Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga, torcedor, torcedora do São Paulo. Este é o Avante, meu tricolor. Meu nome, Rafael Emiliano. Fique à vontade, a casa é sua. Rapaziada, o São Paulo volta hoje aos treinos. Esse vídeo está sendo gravado na tarde de quinta-feira, né? Sexta-feira, perdão, dia 2, né? Eu tô confundindo, tô tumultuado com as datas da cabeça, né? Sexta-feira, dia 2. Sexta-feira, dia 2, isso. E claro, o treino tá marcado para acontecer só ali. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, pronto. Acho que ficou bom, né? Assim, pronto. Esse treino tá marcado para acontecer às 17 horas, então muito provavelmente São Paulo só vai divulgar as informações lá por volta das 8 da noite, 7h30, 8 da noite, então a gente ainda não sabe de fato quem se apresentou, quem não se apresentou, o que eles fizeram nesse primeiro dia de pré-temporada, que meio que não, nem é pré-temporada, né? O tempo é tão curto, São Paulo já vai estrear aí no Campeonato Paulista daqui 2 semanas, né? E enfim, é um ano difícil, a gente já falou sobre isso no último vídeo, mas o assunto que realmente todo mundo pergunta, todo mundo quer saber, todo mundo vem falar, todo mundo vem questionar. Rafael, pô, e aí, como é que tá? Pô, né, e aí? Ainda um pouco sobre o tema, sobre aquilo que a gente discutiu no vídeo do ano novo, né, no vídeo de ontem, né, do dia 1º, é sobre a situação do presidente Júlio Casares. Não poderia ser diferente, né? A torcida perdeu de vez as confianças em Júlio Casares, os escândalos de corrupção não dão trégua, não dão tempo, né? Hoje veio a informação, está lá no nosso site www.avantemeutricolor.com.br, a notícia de que a Receita Federal agora vai abrir investigação sobre o São Paulo, sobre a importação das tais canetas emagrecedoras. Há uma suspeita, há um indício aí de fraude fiscal, né? Na verdade, o nome é outro, né? De você não pagar imposto ali, né? Numa importação que teoricamente teria sido irregular, né? A Anvisa já divulgou um comunicado dizendo que não autorizou as importações desse medicamento, o Mondiaro, e isso foi o estopim para uma série de escândalos subsequentes, né, que envolve aí o camarote, que envolve então o filho do presidente, enfim. Não vamos retomar todos esses assuntos, porque a maioria de vocês já sabe tudo de cor, isso aconteceu tudo no decorrer de dezembro. Para janeiro, a expectativa realmente é sobre a permanência ou não de Júlio Casares na presidência do São Paulo, o que ele vai fazer, como que está a vida do Casares. Pois bem, a gente obviamente passou aí, eu na semana do Natal, para ser mais específico, eu desliguei meu telefone. Teve muita gente que estava atrás de mim, muita gente da oposição, o seu Edson Lapola, que teve aquele probleminha na votação lá do orçamento, onde ele teoricamente teria se abstendo, né, de votar. Depois ele denunciou que o voto dele não foi computado, São Paulo respondeu, enfim. O Marco Aurélio Cunha me procurou, né? O próprio Vinícius Pinotti também me procurou. Muita gente da Independente, da liderança da Independente, mais especificamente o presidente Paloma, né? O Baby não fala comigo, mas o Paloma me procurou, e gente da situação, Carlos Magno, enfim, não vou ficar aqui falando também, até para preservação de fonte, é um assunto de cunho particular. Claro que se algum deles me denunciasse algo de grandioso, eu ia trazer. Minha função como jornalista, se você quer alguma coisa tratada no sigilo, você não conte para jornalistas, né? E a minha resposta para todos eles foi, cara, estou de folga, né? Eu postei lá um vídeo nas minhas redes sociais no começo dessa semana, onde eu falo que eu estava esgotado, estava cansado, estava precisando dar uma desligada da tomada, e dei essa desligada da tomada, enfim. E prometi que a partir de segunda-feira eu ia retomar os contatos, ia voltar a encher o saco de todos eles para apurar com mais afinco o que está acontecendo. Até com uma forma também de preservá-los,
nessa semana de Ano Novo, onde muita gente está viajando, muita gente está ali com a família. Também não é legal ficar ali atendendo o jornalista, né? A gente entende isso. Não tem nenhum caso explodindo agora na boca do caixa, vamos dizer assim, que necessita realmente que essas fontes sejam incomodadas. Mas é claro, como eu anunciei que eu retornei, que viram matérias minhas lá no Avante assinada com meu nome, alguns deles voltaram a me procurar, mesmo no dia 31, mesmo no dia 1º, mesmo ontem, mesmo hoje, porque afinal o São Paulo está efervescente, o São Paulo está numa disputa política muito grande, o São Paulo vive um momento tumultuado dos seus bastidores e no que tange a parte política, eu acho que o assunto que está na crista da onda realmente é aí o pedido de impeachment, né, o pedido de abertura de um processo de impeachment, para ser mais exato, que a oposição conseguiu protocolar lá no Conselho Deliberativo, colhendo um número mínimo de assinaturas necessárias. Muita gente que votava com o Casares, não necessariamente era aliado político do Casares, mudou de lado, né, pelas contas aqui, vai aqui o crédito para o Ramone Ártico, lá, nosso amigo do São Paulo Digital, faz um excelente trabalho também aí de jornalismo segmentado independente, também da cobertura do São Paulo. Né? Eu sempre via de regra, erro o nome dele, desculpa, Ramone. Eu acho que agora eu decorei, acho que agora eu estou falando certo. Se eu não tiver, você me perdoa, não é de propósito. Tá? A gente via de regra, vem aqui gravar na empolgação, vem aqui gravar porque está fresco na cabeça, eu não anoto nada. O Amoni fez esse cálculo, né, mais precisamente quantas pessoas teriam mudado de lado. Esse número foi contestado por algumas pessoas do São Paulo com quem eu conversei, alguns conselheiros de situação e de oposição. E um número que eu apurei ali com a galera é de que 12 pessoas, 12 conselheiros, teriam trocado de lado. Né? Eram pessoas que o Casares tinha como sendo de sua base aliada e que acabaram assinando esse pedido de abertura de um processo de impeachment. O processo de impeachment em si dentro do São Paulo é muito longo, é muito complicado. Né? Envolve votação de sócio, Assembleia Geral de Sócio, envolve um número maior de conselheiros para que ele seja implementado de vez. Então aqui a gente não vai ficar também falando em detalhes sobre isso. Tem uma matéria que o Márcio escreveu durante a minha folga do Natal, lá no Avante Meu Tricolor, onde ele detalha tintim por tintim todos os processos para que o presidente sofra impeachment dentro do São Paulo, o que precisa ser feito. O que a gente vai falar aqui nesse vídeo mais especificamente é sobre bastidores. Eu acho que é o que todos vocês gostam, é o que todos vocês amam, as fofocas, as boatarias de bastidores, o que estão falando dentro do clube, o que políticos dentro do clube estão falando, cardeais estão falando, qual que é o clima político de Júlio Casares. O que eu posso dizer para vocês de antemão, é que o clima do Casares é o pior possível. A gente já veio aqui, já comentou no vídeo do Ano Novo, já publicou em matéria, já publicou nas redes sociais, mas vale reiterar que a postura do Casares antes, um mar de lama que encobriu ele, que encobriu a administração dele, foi a pior possível. O presidente basicamente ficou em silêncio. O presidente não falou. Procurado por mim, procurado por outros jornalistas, a resposta dele foi muito bem clara. Eu quero primeiro focar na montagem do elenco para 2026, na definição das contratações, das negociações para saída, para depois eu falar sobre o assunto. Eu acho isso uma esculhambação, desculpa, eu acho isso uma desculpa esfarrapada, né, porque eu acho que é do interesse dele, acima da própria instituição, do próprio clube, e de vocês, torcedores, é dele mesmo, quando tem um filho envolvido, quando tem a ex-mulher envolvida, quando tem um braço direito, como era ali o Jack, o Douglas Schwartzman envolvido, era interesse dele mesmo esclarecer as coisas. Né? Até pelas pretensões que o Casares tem fora do São Paulo, seja em negócios aí com o Boninho, seja em negócios aí com a TV Record, que ele também estava negociando, seja pelas suas pretensões políticas. O Casares é um cara que quer ser político, sempre foi da política, sempre foi filiado a partido político, sempre cuidou aí de uma candidatura outra aí do Maluf, do Paulo Maluf, ex-prefeito, ex-governador aqui de São Paulo, foi um aliado do Paulo Maluf por um bom tempo. Então, assim, o Casares, o sonho dele era voltar para a política.
como ex-presidente do São Paulo, esse caminho seria muito mais pavimentado para ele tentar aí a eleição para um cargo público. Né? Então, assim, é interesse dele sentar e explicar as coisas, é interesse dele esclarecer os assuntos, seja mentindo ou não. Aqui eu não vou fazer juízo de valor porque eu não sou juiz, eu não sou polícia, eu sou só um jornalista. Mas a postura do presidente foi: deixa estar, vamos focar no time, não sei o quê, blá blá blá. Em via de regra, tá? Via de regra, isso tem uma explicação. Isso pode ter uma explicação. Mas tem explicação porque o Casares está extremamente perdido no que fazer. Né? Há uma pressão de parte de alguns de seus aliados para que ele renuncie. Né? Essa proposta a gente divulgou no nosso Twitter lá em dezembro ainda, lá em meados de dezembro ainda. Alguns dos seus aliados sugeriram, né, que ele renunciasse, que as eleições fossem antecipadas, para, vamos dizer assim, evitar que a base situacionista, que a base de sustentação do presidente de São Paulo, afetasse a eleição de um postulante, de um sucessor da mesma linha ideológica. Né? Ou seja, não daria tempo de deixar a oposição se organizar. Isso acabou terminando em briga. Né? Todo mundo sabe aí o que aconteceu na fatídica reunião lá atrás, que teve a participação da Mara, que teve a participação ainda do Douglas Schwartzman, né? Que eu aqui defendi, né? Porque se trata-se de uma reunião política, de grupos políticos, né? Uma reunião que não tem necessariamente envolvimento do São Paulo Futebol Clube institucionalmente. Então, teoricamente, mesmo os dois envolvidos em escândalo, mesmo os dois acusados, mesmo os dois investigados, eu não vi problema na participação deles, porque isso é para definir realmente rumos políticos dos grupos ali de sustentação do presidente, de sustentação do atual governo de São Paulo. Terminou em briga, né? Quando esse assunto veio à tona. Já tinha o Walter Aires de Abreu, que é um dos mentores dessa manobra, entre aspas, né? Já tinha tido uma decepção, digamos assim, pelo fato de que o Harry Messes, né, o vice-presidente do São Paulo, não quer assumir nessa circunstância, né, do Casares, de se forçar uma renúncia do Casares e tal. E o Outen, ele não tem condições de saúde para ser presidente do São Paulo, porque caso o Harry também renuncie junto com o Casares, quem assume é o presidente do conselho. O Outen tem problemas gravíssimos de saúde e o Outen sabe que existem denúncias grandes em torno do seu nome, aí mais por questões pessoais, né, do que necessariamente escândalos de corrupção ou coisa do tipo. São problemas pessoais que a oposição usou algum tempo atrás para atacá-lo e que viriam à tona caso ele se tornasse o presidente do São Paulo. Então tá aí a solução de antecipar as eleições para, aproveitando a pausa no calendário do futebol profissional, para a disputa da Copa do Mundo no meio do ano. Né? Como terminou em baixaria, terminou em ofensa, em xingo aí, por parte de integrantes do mesmo grupo político ali do Casares, essa ideia foi abortada e decidiu-se então em focar numa tentativa de defesa do presidente. Não me entendam a mal, mas é óbvio que hoje, né, então 2 de janeiro, o Casares ainda tem força política suficiente para se manter como presidente de São Paulo até o fim da sua gestão no final do ano. Não existe esse risco hoje, 2 de janeiro, do Casares sofrer um processo de impeachment, porque ele tem ainda a ampla maioria dos votos. O que acontece, foi também o que eu disse no vídeo de ontem, é que meio que o cenário está desfavorável a ele no sentido de apoio popular, de apoio das massas são paulinas. Né? A torcida do São Paulo está se manifestando politicamente sobre o clube de uma forma que nunca havia se manifestado antes na história. Na história, né? Eu até relato aqui antigas brigas políticas do São Paulo, lá desde lá do Natel com o Paulo Machado de Carvalho, e aí vem ao longo do tempo, né? Com o Juvenal e Antônio Lemos Galvão, né? Com Paulo Amaral e Marcelo Portugal Gouveia, mesmo depois, agora, né? Me lembraram nos comentários, né? A próprio terceiro mandato lá do Juvenal Juvencio, e como ele traz de volta o Carlos Miguel Aidar, contrariando ali muitos apoiadores de longa data dele, né, como João Paulo de Jesus Lopes, como o próprio Marco Aurélio Cunha. Né. Em todas essas situações,
Nunca a torcida do São Paulo esteve tão presente. Nunca a torcida do São Paulo esteve acompanhando tudo tão de perto e, principalmente, cobrando as pessoas assiduamente. Conselheiros do São Paulo estão tendo as suas redes sociais expostas, estão tendo seus telefones divulgados, estão tendo seus nomes trazidos à luz, trazidos à tona, né? E um trabalho importantíssimo até, eu diria, porque sim, eu acho isso um trabalho importante. Tá? Pode não ser da característica do clube, eu até cito aqui, muita gente me xingou nos comentários, mas é verdade, gente, né? Isso no Corinthians é uma segunda-feira, no São Paulo é algo assombroso, mas no Corinthians é rotina há muito, muito tempo. É do próprio perfil do clube ter esse tipo de participação da sua torcida, seja ela organizada ou não. No São Paulo não, no São Paulo é uma espécie de novidade, né? E que eu acho positivo, eu acho que mostra um torcedor do São Paulo engajado, um torcedor do São Paulo não alienado, e um torcedor do São Paulo preocupado e interessado no futuro político do seu clube, né, nas pessoas que estão ali decidindo o futuro do São Paulo. Né? Então eu acho fundamental, eu acho importante, eu acho que merece ser valorizado. A gente está tendo aí um trabalho muito importante dos influenciadores do São Paulo, de muitas pessoas da mídia segmentada. Eu não estou incluindo o Avante Meu Tricolor nessa, não estou me auto-elogiando. Tá? A gente ainda tem um viés um pouco mais jornalístico e profissional do que a maioria dessa galera. Tá? Isso não é necessariamente um elogio pra gente, um demérito para eles, não. Tô falando que nós temos assim um ar de grande imprensa, entendeu? Diferente dessa galera que é São Paulina ferrenha, é São Paulina roxa, é São Paulino fanático e quer ver o seu clube bem. E tá atuando dessa maneira, né? Nós vamos ter aí domingo uma live gigantesca com um monte de influenciadores são paulinos, um monte de jornalistas são paulino, gente de peso, que vai durar o dia inteiro, justamente para trazer luz para essa questão. E eu acho isso fundamental, eu tenho meu elogio. Ninguém me convidou para participar, também se convidasse, eu não sei necessariamente se eu toparia ou não, porque é uma coisa de vocês, não é, como eu disse, nossa, nós do Avante que ainda somos meio que, vamos dizer assim, grande imprensa, entre aspas, né? Por mais que não somos, né? Não temos nem o mesmo tratamento por parte do próprio clube, deixando claro isso, né? E nem por parte dos próprios setoristas do clube. Mas eu acho que essa pressão é realmente o que está afetando o Casares. O que eu tenho de informação é que há uma pressão familiar gigantesca para que o Casares renuncie, tá? Até porque a água bateu na bunda dos próprios familiares, digamos assim, né? Do filho, da ex-mulher, que hoje está fora do clube, né? Por tudo que aconteceu. E há uma pressão para que ele renuncie, para que ele deixe de lá. Isso antes que o nome da família seja mais exposto. A gente vai ter aí um inquérito da Polícia Civil que vai investigar as coisas, vamos ter aí órgãos federais investigando São Paulo, pode ser que esse buraco aumente. Então, talvez não seja lá tão interessante assim para o Casares permanecer no cargo. Ele já tomou as medidas lá, ele contratou uma defesa própria, né? Uma informação que muita gente levou a mal, eu também entendo como parte do processo. É um Estado democrático de direito, ele tem o direito dele, ele tem os direitos dele. Né? A única parte que nos cabia nesse latifúndio foi respondida. Não foi contratado com dinheiro do São Paulo, não é o São Paulo institucional que contratou o tal do advogado corintiano, o tal do diretor corintiano, do conselheiro corintiano, foi o próprio Júlio Casares. Então, é óbvio que o Casares recebe salário do São Paulo e para pagar esse advogado é um dinheiro do São Paulo, óbvio, evidente. Mas não é um movimento que surgiu institucionalmente do São Paulo. É sim um movimento do próprio presidente. Né? E ele está se precavendo. Agora, eu não sei se ele vai ter forças para se segurar no cargo. Eu estou sendo muito sincero. Tá? Não, aqui vocês sabem a postura do Avante Meu Tricolor. A gente nunca morreu de amores pelo presidente do São Paulo, muito pelo contrário. Nem haveríamos de termos pelo menos a complacência jornalística, porque ele não atende a gente, ele ignora a nossa existência, né? O Avante Meu Tricolor quase nunca é convidado para algum evento do que seja por parte do São Paulo. Todos os nossos pedidos de credenciamento para coisas do São Paulo foram negados, e a gente sabe que isso não parte da assessoria de imprensa, tá? Os meninos da assessoria da comunicação sempre me atenderam muito bem, sempre foram muito profissionais. Eles têm o meu respeito, não sei se o respeito é mútuo, mas da minha parte eu respeito todos eles. Então a gente sabe que isso é parte da diretoria que nos enxerga
como uma mídia segmentada, sensacionalista, como já falaram para mim, né? Algumas pessoas próximas do Casares já falaram isso. É o cara que surgiu do nada e montou um site de São Paulo, meio que desprezando, né, a história que o Márcio temos dentro do jornalismo. O Márcio, então, se tratando de jornalismo esportivo, muito maior, uma história muito maior e mais completa do que a minha, né? Eu saí de área, saí de estado, enfim. É, mas o fato é que, assim, o que a gente, jornalisticamente, eu, Rafael, como pessoa, eu sinceramente não me importo. Mas o Rafael, jornalista, o Rafael, setorista do São Paulo, o Rafael, como profissional do Avante, meu tricolor, a gente quer ver as coisas esclarecidas. E aí eu acho que nesse momento a gente também tem que trazer aqui uma luz sobre esse movimento, sobre essas movimentações políticas internas de dentro do São Paulo. Né? Terça-feira, o pessoal do Conselho Consultivo, que vai, no dia 12, dar o primeiro parecer sobre o andamento ou não desse pedido de abertura do processo de impeachment por parte da oposição, já programou uma reunião com Ives Granda. Né? Ives Granda, todo mundo sabe, um jurista famosíssimo, é o pai do relatório que culminou no impeachment da Dilma Rousseff, né, lá em 2016, chame você ou não de golpe. Não vamos entrar em searas política tradicional brasileira aqui. Cada um tem sua ideologia, cada um tem o seu ponto de vista sobre as coisas. Só que o Ives Granda sempre foi um cara que demonstrou ter lado. Não só nesse episódio da Dilma, como no episódio de defesa do Collor, do impeachment do Collor, lá em 92. Ele foi um dos pais da defesa do Collor. E voltando muito mais no tempo, ele é pai ali no regime militar, da ditadura militar, 1964 a 1985, que vigorou nesse país. Ele é o pai de diversos textos dos famigerados atos institucionais. Né? O mais famoso deles é o 5, né? Que veio em 68 e soterrou de vez a democracia no Brasil por longos 10 anos. Então, de novo, sem juízo aqui, não vai vir aí nos comentários e falar assim, papo de comunistinha, hein, pô, não sei o quê, de esquerdinha. Não, é história. Eu estou relatando a história. E o Ives Granda tem esse histórico. Ele que é irmão do maestro lá, do João Carlos Martins, que é torcedor da Portuguesa, né? Mas ele mesmo, São Paulino, hoje sempre integrou ali a diretoria do São Paulo, se não com cargos, mas com apoio, com consultorias jurídicas. Acho que até hoje ele é considerado patrono do clube e tem esse viés. Ele tem um lado político muito bem escancarado. Né? Ele já tinha, por exemplo, nas eleições de 94, né, ele entra com um pedido para tentar impugnar a candidatura do Lula. Né? Numa hora que o Lula fala mal lá do Plano Real, né, na campanha ali, contra o FHC, contra o Fernando Henrique Cardoso, e diz que o Lula dá uma declaração falando que a elite, entre aspas, a elite vai sofrer do meu governo. Então ele sempre teve ligado a esses movimentos polêmicos, sempre tem tendenciado à direita. Né? Goste de você ou não, apoie você ou não, minha opinião sobre isso não interessa. Entendeu? E ele, obviamente, ele como um grande apoiador do Casares, ele gosta do Casares, ele está lá no conselho, a Liga da Justiça, eu chamo, entre aspas, acho que é uma brincadeira, mas é um conselho que o Casares criou de pessoas notáveis, de cardeais notáveis do clube que o auxiliam. Né? Esse grupo é liderado pelo ex-presidente Pimenta, né? Um presidente bicampeão do mundo, 92, 93. O Ives ele integra esse grupo, sempre ali ajudou o Casares, orientou o São Paulo em diversos casos aí de justiça, diversos casos aí de quando o São Paulo precisou de defesa. Terça-feira, então, vai ter esse encontro com o Ives Granda para tratar, né, de como eles vão tratar disso juridicamente. Se cabe alguma ação fora do São Paulo, se cabe uma ação na justiça para tentar blindar, para tentar barrar esse processo. A reunião do Conselho Consultivo é no dia 12. Né? Muito provavelmente eles não vão dar um parecer positivo e a oposição está tentando aí, de qualquer maneira, colher assinaturas, colher apoio, fazer pressão, fazer barulho, está no papel dela, para que esse processo de impeachment, a abertura desse processo de impeachment, tenha esse encaminhamento. Então vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Eu acho que o Casares só se complica ficando em silêncio. Né? Muita gente da situação com quem eu andei conversando antes do Natal e depois do Natal está profundamente chateado com o presidente, com a postura dele.
Dizem que o Casares deu uma sumida ali, não vem lidando com situações do próprio clube, no papel que ele teria que ter como presidente. Né? O futebol mesmo, o Rui Costa está com autonomia total, junto com o Muricy ali, para tocar as coisas, para contratar, para negociar. Meio que a última palavra é do Carlo Magno, e quase nunca, desde que acabou o Brasileirão, o Casares está dando algum tipo de sugestão do que seja na contratação, na saída de jogadores, né? E principalmente depois dos escândalos, depois do vazamento dos escândalos, né? A expressão está escondido debaixo da cama, né? É uma expressão pejorativa, mas ela cabe, né? Porque de fato o presidente de São Paulo está bem atordoado com tudo que aconteceu e está deixando aí, né, para que os seus aliados façam esse trabalho de blindá-lo, de defendê-lo, para ver o que vai acontecer mais para frente. É triste tudo isso, né? É uma situação muito triste. Eu sempre bati na tecla aqui do último vídeo de que se o Casares não dá o golpe, entre aspas, lá para ser reeleito em 2024, ele sai no final de 2023 como um dos maiores da história. Campeão paulista, quebrando a fila, campeão da Copa do Brasil, um título inédito para a galeria do clube, um elenco fortalecido, com um técnico que a torcida adorava e com uma dívida que não soava assim tão assustadora quanto hoje se soou, quanto hoje ela realmente se mostrou que ela é impagável. Naquele tempo lá eles conseguiam ainda blindar direito. Tinha uma série de acordos que foram anunciados ali no final daquele ano, né? Você vai se lembrar aí do próprio acordo com a Live Nation, a reforma do Morumbi. Então, Casares ia sair como um dos maiores da história. Podendo voltar depois, podendo voltar agora, no final de 2026, amplamente favorito, né? Podendo estar concorrendo a cargos eletivos aí, né, na política com ampla margem de vantagem, com moral na Libra, com moral na Liga Forte União, com moral na CBF. Em 2 anos, o presidente viu o castelo dele ruir. Né? Viu ali tudo aquilo que ele construiu da imagem pessoal dele desmoronar. Né? E a que custo? O custo de uma mudança estatutária é desnecessário naquele momento. Né? Que traiu as próprias palavras dele, né? Palavras de ser um cara ético, de ser um cara íntegro. Né? E ali, né? Porque assim, eu não sou contra mudanças estatutárias, tá? Deixando claro aqui. Mas eu acho que elas têm que valer, elas têm que acontecer para o próximo presidente, não o presidente que está sentado na cadeira. Né? Eu acho que o correto seria, tudo bem, vamos aprovar a reeleição? Vamos. A partir do próximo presidente vale. Né? E quase sempre essas mudanças, nunca acontece esse tipo de coisa, e os cartolas acabam sendo punidos, vamos dizer assim, pela própria vida. Né? A própria vida trata de punir eles. É assim com o Juvenal, está sendo assim agora. Foi com o Leco, está sendo assim agora com o Casares. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer, tá? Eu diria que o trabalho, repetindo aqui, né? O trabalho feito por vocês, torcedores, pelos influenciadores do São Paulo, está sendo de uma importância muito grande para que as pessoas trabalhem lá dentro do São Paulo direito, né? Para que o torcedor de São Paulo seja visto mais como uma espécie de massa de manobra, como ele foi visto por muito tempo dessa gestão atual, e essa é a verdade. Basta você ver a quantidade de notícias aí que foi plantada, que era plantada, você entendeu? A quantidade de coisas que eram vazadas para jornalistas selecionados e que, via de regra, tudo servia como uma espécie de boi de piranha mesmo, né? Enquanto está todo mundo aqui prestando atenção nisso, as dívidas aumentavam pelas costas, né? As brigas internas de poder, os arranjos internos de poder. Dessa vez, eu acho que a torcida do São Paulo está se mostrando a torcida mais politizada do Brasil, se mostrando a torcida mais combativa do Brasil. E isso é inestimável, isso é maravilhoso. Né? É o que falta para o São Paulo realmente se tornar o maior, voltar ao posto de maior clube de futebol brasileiro. Né? Ter uma torcida atuante, ter uma torcida que vai lá e cobra, e o trabalho que essa galera está fazendo é inestimável. Inestimável. Tá? Fica aqui meus parabéns para todo mundo. Vou acompanhar domingo a livezona lá, até onde der, até onde eu aguentar. Né? Porque eu quero ver a galera falando. Via de regra, eu tô, cara, assistindo influenciadores são paulinos que eu nem sabia que existia.
tá? E de novo aqui, não é uma reciprocidade, assim, não é nada envolvendo eu, envolvendo o Avante. A gente tá aqui fazendo o nosso trabalho e ponto, né? Que cada um faça o seu, né? Pautado, baseado naquilo que achar melhor, né? A gente não é pai de nada, a gente não quer ser melhor do que ninguém, mas eu aumentei aqui o número de vídeos, de canais aqui do YouTube que eu tô vendo, porque realmente me parece assim, eu não estou vendo nenhuma outra torcida tão atuante no que diz respeito à sua diretoria, no que diz respeito às políticas internas do seu clube, quanto a torcida do São Paulo nesse momento. E esse é o caminho, é isso que o Casares tá com medo, tá bom? Então vamos lá, 30 minutos de vídeo. Eu não sei fazer vídeo curto, vocês já sabem já. Então, olha, até bati no microfone aqui. Vocês já sabem já, né? Aqui a gente não faz videozinho, a gente não faz videozinho curto, tá bom? Bem, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Visite nossa cozinha, os links estão todos na descrição do vídeo aí, nas nossas redes sociais, do nosso site. Visite nosso site, visite lá, siga a gente em Facebook, em X, em Instagram, né, no Blue Sky. Me segue também nas minhas aí, se você quiser. E pense com carinho na possibilidade de ajudar aqui financeiramente o nosso projeto de jornalismo independente. Né? Só R$ 7,90 por mês, a gente considera um valor baixo. Você ganha em troca, como recompensa, o direito de entrar no grupo de WhatsApp dos Avante Lovers. Tá? Também está o nosso QR Code na tela aqui para você ajudar com o Pix, se quiser fazer uma doação esporádica. E também o botãozinho amei aqui, ajude o jornalismo independente a continuar respirando, ajude a gente a poder aqui continuar tendo uma dedicação legal a esse projeto. A gente volta quando tiver mais informações aí. Beijo do gordo, tchau.